Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente segue a nossa programação do Simpósio de Técnicas Restaurativas, que tem o tema Informação e Sensibilidade ao Trauma. E eu já quero passar diretamente a palavra para a professora Mila Desetti, ela que tem tanto para compartilhar com a gente, com a comunidade, e que é a curadora, né, dessa nossa programação do simpósio, e agora vai falar com a gente sobre os programas de gerenciamento de estresse para comunidades especiais. Mila, sinta-se em casa. Obrigada, Lizzy. Então, eu vou tentar aqui em 20 e poucos minutos, falar um pouquinho, compartilhar com vocês a minha expertise com programas de gerenciamento de estresse ou de aumento de qualidade de vida aplicados em comunidades especiais, tá? E assim, antes de eu dar continuidade, a gente ir para um lugar de comunidade especial, é toda aquela comunidade que tem dor, ou que é pobre, ou que tem questão marginalizada, e eu não, a gente precisa sair desse lugar. Porque com o tempo eu comecei a ver que todos nós somos especiais, né, e não tem como a gente realmente categorizar e rotular, ó, esse tem trauma, esse não, esse tá com problema financeiro, esse não tem como a gente fazer esse escaneamento antes de começar a dar uma aula. Então, como todos os profissionais vêm falando, a importância é sempre estar sensível, o que eu traduzo em aberto, observando, compassivo, humilde, sem ser orgulhoso, né, para estar vendo qual tipo de afeto, percebendo, aberto que aquela pessoa me traz, a cada movimento que ela faz, a cada fala, a cada talvez desconforto, a cada alegria, e aí aos poucos começar a entender ela meio que nesse silêncio de cruza de afeto, sabe? Muito mais do que uma anamnese de 5 páginas, nós nunca seremos completamente sinceros com nós mesmos, a não ser como nós somos, com os outros, aliás. Então, é sempre importante essa postura de observadora, essa postura de empática, essa postura de compassiva. A Carol falou muito bem no final da aula dela, né, como que ela age, como que ela se comporta. Às vezes a gente não quer fazer isso, às vezes a gente tem uma questão assim, eu não posso, eu tenho que ter a resposta, eu tenho que saber o que fazer, eu preciso curar essa pessoa. Então a gente sai um pouco desse lugar, porque é até um peso que a gente carrega desnecessário, né? Na formação a gente costuma dizer quantas vidas a gente precisa para ser uma única pessoa, ser nutricionista, fisioterapeuta, médico, psicólogo, psiquiatra, ser tudo isso. Então, a gente não precisa ser tudo isso, né? Nós também somos só fio condutores de uma história, né? Então, o mais bacana, o mais bonito, o mais compassivo e empático é saber quais são os teus limites, acolher, como a Carol falou muito bem, o outro como ser humano, como eu gostaria de ser acolhida, né? Não necessariamente você precisa ter uma resposta que vai mudar a vida dela, mas às vezes, como eu falo muito na minha formação, segurar a mão em silêncio, só dizer estou aqui por você, já muda completamente toda a repercussão da experiência, né? Ela passa a ser aprendizado porque tem alguém junto com você e não um momento de dor ou de retraumatização. Então, eu posso até falar um pouquinho do protocolo C rapidamente. Protocolo C, uma vez que durou 2 anos, tá, gente? É um protocolo de gerenciamento de estresse e aumento de qualidade de vida da escola. Eu compilei esse protocolo em 2012. Então, esse protocolo, ele passou por diversos grupos e é o último grupo em que ele passou e foi bem longitudinal, foi por 2 anos a aplicação. Foi durante meu estágio, depois já como voluntária, com usuários do CAPS, o Centro de Saúde de Atenção Psicossocial, tá? Então, foi num grupo de 25 pessoas, em que 8 encontros, o programa tem 8 encontros, podem ser semanais, podem ser diários, né? Podem ser a cada 2 dias, mas para aquele grupo eu resolvi fazer um conteúdo que seria de um encontro dissolvido em 4 encontros em um mês. Então, o programa ele foi aplicado em 8 meses, cada mês com o conteúdo do que seria um programa, tá? Um encontro. Vários de vocês aqui já participaram de alguns programas comigo, com o Smart ou com o Ser, e aí conseguem entender. São programas, esses programas, alguém sabe? Levanta a mão para mim falar o que é um programa de gerenciamento de estresse. Normalmente, a ciência gosta de falar, utilize 8 a 12 encontros. Então, você fica, às vezes, com 10 encontros, 8, faz um encontro antes do primeiro, um depois de follow-up. Então, fica entre média e 8 e 10, tá? Então, esses encontros, cada encontro normalmente tem 2 horas, tá? E tem um conteúdo teórico
e um conteúdo prático, para aumento de qualidade de vida. Então, são todos os assuntos que vocês podem imaginar que passam para aqueles encontros. Falar sobre sono, falar sobre alimentação, sobre atividade física, práticas integrativas. Então, assim, eles não são protocolos de yoga, tá? O yoga pode acabar sendo uma das partes técnicas, que são mais de 5, que estão naquele programa. Então, eu utilizei o programa do Protocolo Ser com os pacientes de saúde mental, e durou 8 meses e foi maravilhoso, tá? Então, no Yoga Restaurativo Oficial, eu acho que no meu perfil também no Instagram, tem muito desses encontros, as fotos, como que acontece. Quando eu fui fazer, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, e quando eu compartilhar a lâmina, eu peço desculpas que está em português, porque é um relatório que há pouco tempo eu entreguei. Vocês deixam a minha foto talvez maior e a apresentação menor, tá? Eu peço desculpas para vocês, mas deixa menor. Para quem não entende inglês, eu vou estar traduzindo tudo, está super tranquilo, depois eu compartilho algum material com vocês em português. Então, o programa SMART é um programa de gerenciamento de estresse e aumento de resiliência, tá? Então, ele quer aumentar a tua resposta do relaxamento e aumentar a tua resiliência. Então, ele é chamado de 3RR, né? 3 Rs. Relaxation, Response and Resiliency. E aí, ele é da Escola de Medicina de Harvard, Departamento de Medicina Mente e Corpo, e o departamento do professor Herbert Benson. Então, é um programa que eu comecei em 2014, a maioria de vocês já sabe todo esse percurso, o tempo que levou para créditos para ser aceita, consegui ser teimosa o suficiente para ser aceita como a primeira psicóloga de um programa para médicos, alguns chamam de inteligência, eu chamo de insistência, cara de pau mesmo, vamos ver livre dela, aceita ela logo uma vez. E aí comecei toda essa jornada de mentoria, de aulas lá, aulas aqui, aulas em mim, eu fiz 2 vezes o protocolo em mim, eu quis pagar 2 vezes para uma vez ter acesso ao protocolo com os professores de lá como aluna, e a segunda vez, então, vendo como professor e trouxe até essa herança para o protocolo Ser. A gente faz assim hoje, né, Elis? Várias meninas que estão aqui. A gente tem o protocolo sendo me atravessando primeiro e depois eu vou com visão de professor, de facilitador, para entender cada um das aulas dentro daquele programa. E aí, na hora de fazer a mentoria, gente, a professora resolveu fazer com a turma da Associação Alegremente, que é uma associação ligada ao CAPS Ponta do Coral, aqui em Florianópolis, e que teve como uma das diretoras uma grande amiga nossa da escola, uma professora do método restaurativo, e ela também é facilitadora do protocolo Ser, Carla Mello, e ela é diretora da Associação Alegremente. Então a associação fez esse caminho, percorrido esse caminho comigo. Nós selecionamos de 25, 26, 28, enfim, pessoas que tinham interesse em participar da mentoria do SMART, né, era o meu estágio, né, com a supervisão do John Denninger lá de Boston, e eu quis utilizar em saúde mental. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, tem o lado bom, quando a gente inventa algo que ninguém fez antes. O lado ruim é que você tem que ficar fazendo, né, fazendo limonada o tempo inteiro. Foi um desafio forte, mas ele foi maravilhoso, tanto para mim quanto para o Dr. John. Foi a primeira vez que o protocolo SMART foi aplicado em saúde mental e a primeira vez em comunidade especial. Então, isso que eu queria trazer aqui para a gente. Gente, uma coisa é a gente ter um protocolo, pode ser de mindfulness, pode ser o Ser, pode ser o SMART, sempre aplicando para uma comunidade que é mais confortável socialmente. O que eu quero dizer com isso? Tem internet, tem computador, às vezes tem carro, ou tem facilidade de se locomover, tem um teto para morar, não está preocupado com a comida de amanhã, não tem uma questão, assim, saúde mental em que precisa realmente de vários remédios. Então, não é que a gente diga assim, mas eu não vou trabalhar com essa comunidade, mas essas pessoas estão aí, essas pessoas não estão num lugar tipo alienista, deixa eu jogar essas pessoas lá numa ilha. Não, essas pessoas estão entre nós. Vários de vocês aqui tomam medicação para alguma questão psíquica. Então, essas pessoas estão entre a gente. Então, eu vou mostrar as adaptações que eu fiz do SMART, mas eu queria que vocês fizessem um exercício comigo, tá? Vocês que são facilitadores, trabalham com meditação, Marco que trabalha com psicologia e trauma, o Ronaldo tem um trabalho incrível, que eu quero ver se ele tem um espaço de fala para compartilhar, a Mônica é médica. Então, vários de vocês que eu conheço aqui, façam o exercício de pensar assim, poxa, isso aqui eu já tive que adaptar
para minha comunidade que não é especial, muitas aspas. Isso aqui eu já poderia ter feito. Isso aqui é uma ideia legal para eu aplicar sempre. A gente começa a ver que não tem a separação. Então, eu acho que esse é o recado, o maior recado que eu gostaria de deixar aqui hoje. Eu apresento para vocês partes do trabalho, né? E aí a gente vai costurando, tá? Eu sei que eu tenho 9 minutos para apresentar para vocês, vai dar certo. Isso. 9, 10 minutos. Vamos lá, vai dar certo. O professor Marcelo já está conosco. Ótimo. Bom, então, quais foram os... Eu tinha, como eu falei para vocês, 25 pessoas que queriam entrar no programa, selecionei só 8, tá? Porque eu queria que eles, primeiro, fizessem parte de um sistema público de saúde, que eles precisassem ter acesso à internet. Então, isso para mim ficou tipo, nossa, que injusto. Já comecei aí, impacto da psicóloga social, né? Oi, por que não... Sabe? É o impacto, gente. Tem pessoas que não têm acesso à internet, novidade que a Titia está trazendo aqui. Então, assim, tem pessoas que não sabem escrever, muitas, que não conseguem ler, sabe? Ou, assim, que não têm acesso ao WhatsApp no telefone, porque o telefone é muito antigo, o aparelho, e não tem memória, e não tem grana para comprar memória, a internet é pré-paga. Então, assim, não é uma questão da comunidade dar atenção psicossocial, mas é uma realidade do brasileiro. Então, eu te pergunto quem é o público que você vem atendendo, se é que realmente não é o público daquela fala, que eu também não quero rotular, mas de privilegiados. Então, a gente precisa se preparar para se entre várias pessoas que têm o iPhone 13, tem alguém que não tenha telefone. E a gente precisa trabalhar essa sensibilidade para que realmente a prática do bem, que é por isso que nós estamos aqui, ela realmente seja real, ela caia no campo da realidade. E não fique só onde realmente está mais confortável para mim, mas daí dá preguiça. Dá trabalho, deu bastante trabalho, mas o resultado, para mim, é fenomenal de aprendizado. Então, qual que foi a minha preparação para a primeira sessão, a sessão que a gente fala pré-sessão, que é a intake, tá? Para me apresentar o programa para o pessoal. Vamos lá, não deu para apresentar o programa para o pessoal, primeira modificação, porque começou o Covid. Então, não tinha mais o lugar, todo certinho, todo com almofadas, todo com chá preparado, parceria com a universidade. Não, começou o Covid. Então, eu esperei um ano e daqui a pouco eu falei, professor, eu vou rodar esse programa, porque eu preciso trabalhar com ele, eu preciso do meu certificado. Beleza. Então, fiz toda a adaptação do presencial para o online. Contatei o Centro de Atenção Psicossocial aqui para entregar, então, uma ficha, né? Fiz uma palestra explicando o programa e por que tinha esses critérios de participação, né? Para ninguém se sentir, poxa, eu fui excluído porque eu não tenho uma internet. Eu não queria esse desconforto, é uma palavra até aqui, né? Para ninguém. Então, eu mesmo banquei todo o programa. O que eu quero dizer com isso? Que é obrigatório do programa, cada pessoa, independente de ser mentoria ou não, ter um manual. Cada manual custa R$350. Então, eu me organizei financeiramente e tive auxílio, ajuda de algumas parceiras da escola para dizer, eu vou ser madrinha dessa pessoa, vou ser madrinha dessa pessoa aqui, foi super bacana, né? E aí também no final, para todo mundo que terminasse o programa, eu ofereci uma cesta básica. Foi importante fazer esse movimento, tá? Então, o que eu tinha entre os 8 participantes aqui de questão de distúrbios psiquiátricos? Esquizofrenia 2, depressão maior 6, bipolaridade 3, ansiedade generalizada 3, estresse pós-traumático 1 e border 1. Oh, meu Deus do céu, o professor Marcelo fica aí, não sai, não vou trazer a tua aula. Então, vamos lá. Como que eu fui para a questão, então, prática do negócio? Literalmente, pedir manuais, pagar pelos manuais, abrir grupo no WhatsApp, ligar para pessoas, ensinar a baixar o WhatsApp, tá? Eu fui à casa de pessoas, ensinar a baixar o WhatsApp, ensinar a baixar o Zoom. Eu fiz todo esse trabalho indo, por quê? Porque foi um momento do isolamento que não tinha ônibus. Então, peguei meu carro e tem a fotinho daqui eu dirigindo e todos os pontos de entrega dos manuais na ilha e fora da ilha, né? Então, pessoalmente, quando eu entreguei o manual da escola lá, que já tem em português, estávamos distantes, assim, naquela pior fase do Covid, né?
Expliquei todos os materiais que tem que preencher, os logs de preenchimento diário, semanal, tudo isso. E aí eu não posso divulgar dados, mas nessa mentoria eu também entreguei para eles as escalas de estresse, de humor e o de qualidade de vida, o RUCOL, tá? Então, dei esse rolê todo de carro, fui entregando o material, explicando como que seria o programa para cada um. Deixa eu ver aqui para que página eu vou, gente, para dar uma aceleradinha. Passamos os 2 meses juntos, foram 8 encontros, dá exatamente 2 meses. Toda semana eu te encontrava o grupo e no outro dia encontrava o John Deniger, passava para ele os resultados do encontro, a gente fazia todas as adaptações. Ele ria muito e dizia: eu nunca tive que fazer tantas adaptações, eu estou adorando, então acho que foi interessante, porque olha só, primeiro tem, nossa, que grupo é esse que você vai trazer? Eu não sei se eu tenho como, porque, enfim, tem um consultório no bairro da Escola de Medicina de Harvard. Aí eu falei, enfim, professor, somos geminianos, você nasceu no mesmo dia que eu, vamos que vamos. Ele dava risada, e eu disse, está rindo de nervoso, como diz o professor, você vai trabalhar comigo nessa empreiteira aqui, nesse desafio. E foi bem legal. Passando os 8 encontros, tá? Eu fiz também um encontro, então, antes, intake, 8 encontros, um pós. E aí, algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O programa, o SMART, ele tem um foco muito grande na questão da apreciação. Existem muitas evidências na questão do poder da gratidão na nossa vida. Acreditem ou não, tem pessoas que não sabem o que é isso. E já passei em clínica e em protocolo a pessoa dizendo, você pode falar mais sobre isso, porque eu não entendi o que é agradecer todos os dias, o que é apreciar a minha vida. E a gente não vai para um lugar de, nossa, sério? Não, esse lugar a gente não vai. A gente diz, existem pessoas que essa fala e esse hábito atravessa de forma natural e pessoas que não, e está tudo certo. Então, para esse grupo, o que foi muito interessante é que eles tiveram a reação oposta. Mas a gente agradece todo dia. E eu falei, mano, tipo, tem uma aqui que não consegue participar, que está sendo despejada, tem uma outra pessoa, assim, vários problemas atravessando questões de vida, tipo, psicologia do cotidiano na veia, atravessando, e eu pensava que, nossa, ela encontra o que agradecer, e encontra o que agradecer, não tô brincando, ela não tá tipo, deixa eu procurar o que agradecer porque tá difícil, Mila, não tem essa opção. É tipo, poxa, mas eu sou grata por várias coisas na minha vida. E daí eu ficava tipo assim, nossa, tô até envergonhada de colocar esse exercício aqui, de vamos pensar a gratidão todos os dias, né? Então, outro comportamento muito bacana, os participantes sempre muito carinhosos e muito respeitosos no início do programa, sempre precisando compartilhar o quão gratos estavam por estar no programa. Muita necessidade de falar das suas rotinas, tá? Então, isso foi uma questão muito forte na mentoria, porque o John dizia, não pode ter mais de 2 horas, você encontra 3 horas. Eu dizia, mas professor, ele disse, você ama demais essas pessoas. Eu disse, eu amo demais ouvir as pessoas precisam falar. Ele dizia, pois mas esse programa não é terapia. E eu dizia, como que eu vou dizer para ele que é? Né? Não vou para o cara aí todo cheio de distintivos e patches na roupa. Mas eu disse assim, mas eu preciso que eles falem um pouquinho mais. E ainda falava para ele, às vezes, que eu tinha ficado mais um tempo ouvindo o pessoal, mas todo mundo tinha necessidade de, quando compartilhava e falava sobre a semana, como foi fazer essa prática, fazer essa conduta, ler esse texto, fazer o imaginário, blá, 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 era, assim, às vezes, uma meia hora de fala, gente. Não tem como, num programa de 2 horas, alguém falar meia hora. Então, isso é um destaque que eu queria dar, tá? Para você refletir no seu terapia de grupo, nas suas aulas de grupo, que seja de mindfulness, de meditação, de yoga, o quanto é importante deixar um espaço para fala, né? E na escola do método restaurativo, inclusive, uma das colunas é o diálogo, por conta da importância que tem o outro pertencer, poder falar, se expressar, né? Então, eles, quanto mais participavam, mais eu percebi ele desenvolvendo a cognição social, escuta no outro, empatia, queria se expressar também, pessoas que tinham vergonha de falar, tipo, super reprimidos, o que eu vou falar que nada é importante, se colocando, mudando a postura, tipo um tesão isso, sabe? E realmente perceber a mudança de comportamento da pessoa nesse setting grupal.
muito mais conscientes dos seus pensamentos e me trazendo registros sobre isso, das suas escolhas, reações e eventos que foram gatilhos, né? Também muito mais atentos à alimentação e ao que comiam e como estavam se alimentando, isso foi muito legal, entendendo o que são práticas formais e informais de meditação, né? Entendendo o momento de praticar as técnicas de respiração e nos momentos de crise talvez fazer outras escolhas mais sensoriais, de caminhar numa praça, olhar uma janela, ainda mais para esse grupo que relata muito a questão da crise de pânico, né? Então, ter o cuidado de, quando eu vou respirar, e ver se a respiração realmente não fazia com que acontecesse uma dissociação até maior, né? Então, e trazer também que preferiam bem mais as técnicas de relaxamento do que as de respiração, e foi isso uma questão que eu conversei muito com o John Deniger, o porquê, e aí depois acabou que eu estou fazendo uma pesquisa sobre os efeitos colaterais do relaxamento, né? E da questão também de que a técnica de respiração, ela não é uma técnica neutra, mas acho que todos vocês já sabem disso. Não vai sempre fazer o bem, tá? Vai fazer algo. A gente não pode esperar sempre o bem. Desafios, e já finalizo, professor. Bom, muito tempo para o grupo entender como completar, a importância de completar os diários, tá? Semanais e diários, os diários, né? Perdão, foi redundante, os diários e os materiais semanais. Eu, com pressa, começo a bugar. Também para entender, então, o coping log, que são materiais que vêm no manual e que faz, tipo, um escaneamento sobre as metas deles, o que mudou aquela semana, a quantidade de água, como que foi o sono, tudo isso, tá? Então, o sinal de internet teve falhas constantes, eu tive que me adaptar a isso, ter bastante paciência. Quase que toda a sessão não deu para terminar o conteúdo programado, porque para mim era melhor deixar com que cada um falasse um pouquinho. Então, eu fiz essa escolha mesmo, o John dizendo, não, você precisa terminar o conteúdo. Eu deixava sempre um pouquinho para depois. Isso fez com que precisasse de uma nova sessão. E tudo bem, eu preferi com que fosse assim, rizomas, como a gente fala, rizomático, né? E não um protocolo tão protocolado. É a maneira que aconteceu para aquele grupo ali. Então, outra coisa legal, que a condição mental dos participantes pode fazer com que eles decidam não estar presente. Então, eu não estou me sentindo nada bem e hoje eu não vou estar presente. A gente precisa estar aberto a isso. Gravar a sessão, gravar um áudio, depois acolher individualmente. Ter tempo para dar esse tempo. Isso é importante, tá, gente? Não dá para fechar o manual e te encontro só daqui uma semana. Lembrar que alguns têm internet, né, sinal pré-pago. A maioria sofre de ansiedade de isolação, da questão do isolamento que estavam passando naquela época, né? De estarem realmente bem isolados, não estar vendo ninguém, não estar indo no CAPS, nas atividades e tudo isso. Alguns preferiam ficar na cama, e eu permitia. Meu orientador disse que preferia que a gente tem um outro comportamento, como quando senta, mas como eu tenho essa expertise de muito tempo com a restauração, e em dar cursos e permitir que a pessoa, às vezes, não fique tão tensa sentada o tempo inteiro, ela possa deitar, e eu sei que a pessoa não está perdendo a aula, eu me permiti aqui, tá? Alguns se movem muito com o telefone, gente, tá? Por uma questão eu não sou dessa área, mas alguma questão que um remédio pode fazer com que a pessoa fique tremendo, tem alguma condição assim, então tem um jeitinho especial de pedir para ela sentar e colocar um celular num lugar e às vezes levantava de novo, alguns participantes às vezes até bem agitados, tá? E não dá para eu dizer o que você tem, pô, não sei o que ele tem, seria não elegante eu perguntar o que você tem, né? Muito obrigada.